Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula oferecida pelo Instituto Luther King e estamos aqui na Uniderp com o patrocínio da Brasil Foundation. E eu sou a professora Gláucia Laranjeiras, professora de língua portuguesa. No Instituto Luther King eu dou aula de interpretação de textos. É algo assim considerado um bicho de 7 cabeças, né, para todos os alunos, para os pretendentes a vestibulares e Enem, porque tem sido motivo de muita desistência ou mesmo da pessoa perder nesse concurso porque não consegue, no momento da leitura dos textos ou dos enunciados, decifrar o que está sendo pedido. Então nós estamos aqui para passar algumas dicas, algumas recomendações, para que todos consigam, de uma maneira exitosa, atingir o seu objetivo, que é fazer uma faculdade, conseguindo assim ser alguém, né, de sucesso na vida. Nós vamos começar agora então com o nosso primeiro slide, comentando com vocês alguma coisa a respeito de comunicação. O que é comunicação? A comunicação ela existe, né, desde os primórdios da humanidade e ela se estabelece de maneira ou visual, ou escrita, ou falada, mas há uma comunicação presente em todos os ambientes, né, em todos os momentos da vida humana. Essa comunicação, ela pode ser desde um bom dia até mesmo uma carta, ela pode ser um e-mail, nós temos diversas formas de comunicarmos. E essas diversas formas são chamadas de gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Os gêneros textuais são conjuntos de textos com características comuns. Frisando bem que essas características comuns quer dizer que o conteúdo, o estilo e a estrutura de composição é a mesma. Ou seja, todos os textos eles apresentam um conteúdo, eles têm o seu estilo próprio e precisa ter essa estrutura de composição. Então nós temos dentro desses gêneros textuais diversos gêneros como as cartas, a notícia, a história em quadrinhos, nós temos os anúncios publicitários e muitos outros gêneros também. Inclusive uma bula de remédio é um gênero textual. Um bom dia é um cumprimento, é um gênero textual. Esse gênero, ele funciona como leitura para o interlocutor. Ou seja, através desse gênero que me foi apresentado, eu consigo compreender, entender para que ele foi produzido, com que intenção ele foi produzida. Nós temos também, uma das coisas mais importantes para se compreender e interpretar um texto é a leitura. Essa leitura, ela tem que ser feita com proficiência, ou seja, ela tem que ser capaz de decodificar textos pertencentes a diversos gêneros textuais. Mas o aluno ou o candidato, ele precisa ter a habilidade em manejar esses gêneros textuais. Então, nós temos aqui, como eu citei para vocês, que são diversos gêneros. Na prova do Enem ou em outros vestibulares são apresentados uma variedade de gêneros muito grande. Nós temos gráficos para serem interpretados, né? Nós temos telas para serem interpretadas, história em quadrinhos para serem interpretadas e desde o enunciado até o texto que é apresentado, requer desse candidato uma proficiência na leitura, ou seja, essa leitura dele tem que ser feita de maneira eficaz, ele tem que fazer essa leitura de maneira séria, prestando atenção naquilo que está lendo e de repente até pontuando algumas coisas que lhe chamam a atenção ou lhe saltam aos olhos. Para cada enunciado, ele pode ler aquele enunciado e do enunciado ele já assinalar ali o tema principal ou qual é o assunto abordado, o que ele vai ter que extrair daquilo para responder às suas questões. Então, o texto e suas possibilidades é um desafio. E esse desafio só é vencido através de uma leitura significativa. O aluno ou o candidato, ele precisa fazer essa leitura de maneira atenciosa, prestando atenção naquilo que está lendo, inserindo aqui, usando aqui tudo que ele tem de conhecimento de mundo, conhecimento vocabular, para aplicar isso na sua interpretação ou compreensão. Uma coisa que é necessário frisar aqui é sobre as questões do Enem. As questões do Enem, elas propõem conteúdos veiculados por gêneros distintos. Como eu disse, vem gráficos, poemas, canções, charges, notícia, anúncio, entre outros.
E em todas estas questões, sejam elas de geografia, de história ou de outra língua inglesa, língua espanhola, em todas as disciplinas, o gênero textual ele vai apresentar a sua característica e isso vai determinar o que se deve e o que se pode interpretar. Eu trouxe aqui como exemplo, vou fazer um comentário a respeito da charge. A charge, ela é utilizada bastante nos concursos, né, no Enem. É um gênero textual que o autor usa para fazer uma crítica, tá? Ela é opinativa e essa crítica, ele geralmente gira em torno da política, da situação atual, é de algo que está acontecendo no país, né, que ele usa esse tipo de gênero para fazer a sua crítica. A primeira coisa que tem que ser feita quando você for interpretar uma charge, observar a imagem, porque a charge, uma das características é a linguagem não verbal. Então você precisa estar atento para a imagem que lhe está sendo apresentada. Esta imagem você vai analisar todos os aspectos dela. Você vai observar que a fisionomia do personagem, se está te lembrando alguém, se aquela fisionomia está triste, se aquela fisionomia está chorosa. Você precisa atentar para tudo, inclusive as letras que foram empregadas, se são letras chamativas, indicando barulho, indicando alguma coisa ali que está acontecendo dentro daquela charge. Então, primeira coisa, depois de você observar a imagem, você faz na sua mente um retrato verbal daquela charge, ou seja, você já começa fazendo uma interpretação usando as palavras. Não precisa, não é necessário escrever essa charge, retrata isso, retrata aquilo, retrata aquele outro. Mas mentalmente falando, você já precisa ter o conhecimento do que ela tratou. Então, esse retrato verbal, ele é feito na sua mente, dentro da sua mente. Você já tem ali um texto escrito. Em seguida, você tem que usar esse texto que você já produziu mentalmente, que aquela imagem já passou para você. Você tem que transformar esse texto, incluí-lo, contextualizá-lo. Ou seja, é uma situação apresentada que diz respeito a quê? A meio ambiente, a político, a desmatamento, que assunto que foi abordado ali. Então você, através do retrato que você já tem, dessa leitura que você já fez, você já transformou esta charge num texto escrito, mentalmente falando, num texto verbal, você tem que contextualizar esse texto para depois interpretar. Ou seja, depois que isso tudo for feito e rapidamente, porque você tem muitas questões pela frente, aí você parte para as questões que estão ali, as 5 alternativas, para você conseguir responder de maneira adequada. Nós temos aqui a compreensão versus interpretação que eu coloquei para vocês. Por quê? Há uma diferença entre as duas coisas. Então, aqui está um ponto principal desta aula hoje. Você conseguindo entender o que é compreensão e o que é interpretação, você não terá dificuldades quando você chegar naquelas 2 últimas questões, ou seja, você tem 5 alternativas. Você geralmente vai cancelando, essa não é, essa aqui também não. Você chega naquelas últimas 2 ali e fica, será essa ou será aquela? Qual dessas 2? Então a dúvida sempre recai nas 2 últimas questões. Você compreendendo, entendendo aqui o que é, qual a diferença entre compreender e interpretar, fica mais fácil você conseguir, tá, passar adiante para a próxima questão, porque aquela você tem a plena certeza de que você já fez e acertou a questão. Então, nós vamos aqui mostrar para vocês o que é compreender. Compreensão, ela vai trabalhar com as frases e ideias que estão escritas no texto. São os aspectos visíveis do texto. Ou seja, toda informação para você compreender um texto, ela estará presente no texto, está dentro do texto. Então, é muito importante que você descubra o significado que está, né, que as pausas mostram para você, os silêncios, a pontuação, ponto e vírgula, 2 pontos, aspas, todos os sinais que aparecerem, você precisa utilizar para compreensão disso que você está vendo no seu texto. Então, quando você, no enunciado, você encontra, né, segundo o texto, ou o texto informa que,
você encontrar isso, você preste atenção que a informação você vai extrair dentro do próprio texto. Ou seja, esses aspectos que estão visíveis para você, você está compreendendo aquilo que está sendo mostrado dentro do texto. Ou seja, as frases e as ideias escritas estão lá, todas para você ver, para você conseguir visualizar, tá? Então, você tem que descobrir, analisar tudo o que apresenta ali para você. No enunciado, você vai observar que os enunciados, quando eles tratam, né, principalmente da compreensão, você vai ver que começa, né, o enunciado segundo o texto, de acordo com o autor, ou o texto informa que. Esse enunciado vai mostrar para você que aquela informação você vai extrair de dentro do texto. Então, é muito importante que nós nos atenhamos a isso. O que é essa compreensão? Essa compreensão, eu leio o texto, eu leio o enunciado, eu leio as alternativas e eu tenho que conseguir extrair a resposta dessas alternativas dentro desse texto. Não vai haver necessidade aqui de eu buscar um conhecimento explícito do texto, implícito do texto. Ele estará ali dentro do texto, você vai visualizar esta informação. Então, prestem atenção nesse aspecto para quando chegar naquelas duas questões finais, você vai geralmente ter uma questão de compreensão e uma questão de interpretação. E dependendo do vocábulo utilizado, você consegue rapidamente sanar a dúvida. Puxa vida, essa questão aqui, ela é uma questão de interpretação ou ela é uma questão de compreensão. Então, compreensão é aquilo que está dentro do texto. Agora, vamos para a questão do interpretar. Aqui eu estou grifando para vocês o seu entendimento do texto, mas eu quero deixar bem claro, não é um entendimento pessoal. Não é aquilo que você vai achar que o texto está dizendo que é aquilo que será a sua resposta. É um entendimento que você vai fazer assim, o caminho para chegar à resposta correta, ele é pessoal, ou seja, vai depender do seu conhecimento de mundo, vai depender daquilo que você conhece além do texto. Então, é importante que você preste atenção nessa questão que eu coloquei aqui, que o caminho é pessoal, só que o resultado, ou seja, as respostas serão iguais para todos. Então, quando eu digo para vocês que o entendimento do texto é pessoal, é que você vai ler aquele texto, você vai extrair daquele texto, juntamente com o conhecimento que você já tem, um conhecimento de mundo, um conhecimento dos fatos, um conhecimento que você vai agregar à leitura que você acabou de fazer para você conseguir interpretar. Então, essas palavrinhas aqui, infere-se, ou o texto permite dizer que, ou mesmo conclui-se, deduz-se, né? Nós temos aqui palavras que chaves para vocês num enunciado. Você leu a questão. Se nessa questão aparecer uma dessas palavras aqui, infere-se do texto, o texto permite dizer que você vai tirar, vai extrair daqui uma conclusão a partir dos dados coletados. Quais dados seriam esses? O que está presente no texto e os dados que você tem já de conhecimento, de informação que você tem a respeito daquele assunto. Então, prestem atenção quando você encontrar no enunciado com palavras como essas que você já consegue aqui tirar, extrair disso aqui a dúvida que você tinha. Será que esse texto está informando alguma coisa? O autor está dizendo ou eu tenho que deduzir o que o texto disse? Eu tenho que... esse texto pode passar para mim tal coisa. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nessas duas questões. Então, retomando, para vocês não esquecerem, não fazer confusão, compreender e interpretar são duas palavrinhas diferentes. E toda prova do Enem ou prova de concurso, prova de vestibular, vai aparecer isso aqui, compreensão e interpretação de texto. Então, prestem atenção, elas são diferentes. Se você conseguir compreender um texto, descobrindo ali visivelmente todas as informações que aquele texto passou, usando
o significado das pausas, dos silêncios, da pontuação, dos vocábulos, do significado das palavras, do que você conhece, você pode ter a certeza ali que quando você encontrar o enunciado segundo o texto ou de acordo com o autor, de acordo com o texto, você não precisa concluir nada. Você simplesmente vai extrair do próprio texto a informação que você procura. Então fique claro isso, compreender é extrair do próprio texto. Os aspectos estão visíveis no texto, está dentro do texto essa informação. Interpretar vai ser a conclusão que você vai tirar a partir do que você conhece, de informações que você tem, de dados que você já possui, juntamente com as informações que foram passadas dentro daquele texto que lhe foi apresentado. Então, interpretar, você vai poder usar o seu conhecimento juntamente com os dados colocados e poder concluir, né, ou permitir dizer, tá? O texto está permitindo dizer isso aqui, ou inferindo isso aqui, ou está concluindo, ou posso deduzir dentro daquele texto a partir de todas as informações que eu tenho. Então, vamos adiante. Eu quero mostrar depois um exemplo para vocês. Tá? Aqui, nós temos aqui uma questão do Enem de 2013, tá? Foi a questão 97, que eu trouxe duas questões. Uma para exemplificar a compreensão e a outra questão para exemplificar a interpretação. Para que vocês conseguirem visualizar a diferença das duas na prática. Quando vocês chegarem lá diante da prova, pegarem a prova e falar, puxa vida, em que momento eu consigo aqui atribuir, né, todo o conhecimento que eu tive assistindo às aulas ou estudando para fazer uma prova de interpretação de texto. Ah, você lembrando das informações, de que compreender a informação está no texto e interpretar a informação está além do texto, vai além do que simplesmente apareceu ali, está até às vezes implícito dentro de um texto, fica mais fácil. Então, nesta questão, vamos fazer a leitura com vocês. Texto 1. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles. E daí a pouco começaram a vir mais e parece-me que viriam este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Tá? A carta de Pero Vaz de Caminha, trecho, né, fragmento dessa carta, e nós vamos agora ao nosso segundo texto. O gênero é tela, tá? Nós temos aqui uma obra, Óleo sobre Tela, do Portinari, também retratando o descobrimento do Brasil. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vou voltar aqui ao texto 1. Vocês têm um texto que retrata sobre este assunto também, sobre a chegada, né, dos portugueses ao Brasil, em forma de texto, em forma de texto narrativo. Nós temos aqui agora uma tela, tá, retratando também a chegada dos portugueses. Como eu disse para vocês, que quando o texto for uma imagem ou uma linguagem não verbal, vocês precisam se atentar para todos os detalhes. No caso da tela, quando vocês forem fazer a leitura de uma tela, a necessidade de ter o conhecimento do que é a imagem de primeiro plano e o que é a imagem de segundo plano. Então, eu já estou fazendo com vocês aqui uma releitura dessa tela. Você tem uma imagem aqui dos índios em primeiro plano, tá? E vocês têm a imagem lá do navio chegando em segundo plano. É necessário ter esse conhecimento, saber visualizar o que é essa imagem de primeiro plano e segundo plano, porque nós vamos agora para o enunciado. O enunciado desta questão. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Prestem atenção naquilo que eu falei. Da leitura do texto, constata-se que. Então, você lê os dois textos e no enunciado já está dizendo, da leitura dos dois textos, constata-se que. Já dá para a gente saber aqui se esse texto, essa questão, né, ela está pedindo compreensão ou interpretação. Mas vamos lá às alternativas. Eu tenho a alternativa A. A carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Essa é fácil de eliminarmos, né? Nós temos a plena certeza aqui de que
não trata só de apenas a estética literária. Não foi isso aqui que essa carta, né, retratou. Nós temos na alternativa B, a tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Aqui também fica bem claro, tá, que essa tela, ela retratou indígenas nus com os corpos pintados, mas aqui olha só a palavra que mostra para mim a palavra-chave aqui, que a alternativa correta não seria essa, cuja grande significação. Eu já tenho uma palavra-chave na alternativa B. Será que só essa imagem dos índios nus aí apresenta uma grande significação e é a afirmação da arte acadêmica brasileira? Nós já temos aqui a plena certeza de que essa alternativa também não é a correta. Por quê? Não é atribuída essa grande significação a esses índios nus. Alternativa C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Essa aqui, se nós formos analisar passo a passo, nós temos um gênero textual apresentado aqui para nós, o fragmento de uma carta. Essa carta, ela retratou ou ela serve de testemunho histórico-político? Lá apresenta a visão de alguém. Quer dizer, é um testemunho histórico-político sobre o olhar de quem? O olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura que vem sobre a tela, né? Então nós temos aqui, na primeira parte da questão, a carta, né? É um testemunho histórico-político, ok, correto. E mostra o olhar do colonizador sobre essa gente da terra. Ok, perfeito até aqui. Agora nós temos a pintura, nós temos a tela. Essa tela destaca em primeiro plano, lembra do que eu falei? Que você precisava ter o conhecimento do que é esse primeiro plano, segundo plano, numa leitura de tela. Nesse primeiro plano, mostra a inquietação dos nativos? Sim, ok, perfeito até aqui. Então eu tenho análise aqui da primeira parte da questão, ok, de acordo, aqui também, ok, de acordo, certo? Tá dentro do que foi pedido lá, dentro do que está mostrando no texto. Aqui, se tivesse a questão aqui, escrito em segundo plano, você já poderia descartar essa alternativa. Mas não, então como eu sei que o primeiro plano é a parte, o que me chama a atenção, é aqui onde os meus olhos batem primeiro, a imagem que saltou aos meus olhos é a imagem dos nativos, dos indígenas, ok? Então vamos ficar com essa por enquanto, tá? Nós temos agora a alternativa D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Vamos analisar? As duas produções, ok. Embora usem linguagens diferentes, ok também. Uma é um texto, né, uma narrativa, uma carta, o outro é uma imagem. Então nós temos um texto com linguagem verbal e outro não verbal. Agora, eles cumprem a mesma função social e artística? Sim, cumprem também, tá? Eu já estou com essa aqui também, tá? Os dois aqui cumprem, certo? Nós temos agora a alternativa E. A pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização? Onde que estaria a falha nessa questão? São grupos étnicos diferentes que produziram isso? Tá? Essa carta e essa manifestação através da tela? Então nós temos aqui uma discrepância nesta questão. Essa eu elimino porque nós temos essa discrepância com relação aos grupos étnicos, né? Produzido em um mesmo momento histórico, aqui está correto, em um mesmo momento histórico, tratando da colonização, tudo bem, mas essa palavrinha aqui, tá, excluiu essa questão para mim. Então, se vocês observarem, nós ficamos aqui com duas questões. Nós estamos na dúvida aqui com duas questões, ou é a letra C, ou é a letra C, ou a letra D. Ou a C ou a D, certo? As duas, na nossa leitura, estão corretas, as duas estão atendendo ao que está lá no texto, tem tela, nenhuma das duas fugiu a nenhuma informação expressa no texto. Mas agora eu quero mostrar para vocês uma coisa. Voltando lá para o compreender e o interpretar. Se o compreender
é segundo o texto, ou o texto informa, e o interpretar é concluir, deduzir, a partir dos dados que eu tenho, das informações que eu tenho, vocês conseguem agora chegar aqui, tá? Na conclusão. Qual dessas duas questões aqui, tá? É a correta? Se eu tenho no enunciado, ó, da leitura do texto, constata-se que. Conclui-se que. Qual seria a alternativa correta, então? Se é de acordo com o texto, nós temos aqui a compreensão da letra C, tá? A alternativa correta é a letra C aqui, então. Tá? Por quê? Nós temos a carta como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador, e temos a pintura que destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos, ou seja, aqui eu tenho essa informação presente lá no texto. Você conseguiu visualizar isso dentro do texto. Nós temos aqui a última questão. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Então, nós temos aqui o enunciado. Já vocês observam o seguinte, assim o texto, a diva, vamos voltar aqui um pouquinho no texto, tá? Vocês têm aqui um poema, certo? Vamos ao teatro, Maria José. Quem me dera, desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, tô podre, outro dia a gente vamos. Falou meio triste e culpada, e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho, teatro, mais alto, desgrenhada, teatro, e os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Então, nós temos aqui um poema. Agora, a questão-chave aqui, dentro do que foi pedido. Assim o texto, se eu tivesse aqui que colocar a minha opinião dentro dessas respostas, ou aquilo que eu concluo do texto que eu li, eu diria que narra um fato real vivido por Maria José. Se eu tivesse que tirar a minha conclusão, seria essa. Só que, assim o texto, é simplesmente o que o texto está trazendo. A informação que eu consigo tirar do texto não pede conhecimento meu, não pede dedução minha, nem conclusão minha. Então, se eu tenho que responder de acordo com o que o enunciado disse, eu tenho que olhar aqui qual dessas alternativas mostram para mim o que o texto está fazendo. Esse texto, ele descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora, defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral, ou ele surpreende o leitor pelo seu efeito poético? Ele surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Então, por quê? Dentro desse texto que eu tenho aqui, eu tenho um poema e simplesmente eu preciso olhar esse poema e esse poema chamou a atenção do leitor porque a forma como ele foi escrito, a linguagem coloquial que foi utilizada nesse poema, isso chamou a atenção. Então, simplesmente o visual do poema, o conteúdo do poema é que eu tenho que analisar aqui. Assim o texto, então, diz o quê? Que ele surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Agora, se fosse uma opinião minha, eu poderia responder a letra A, que ele narra um fato real vivido por Maria José. Então, vocês conseguem visualizar através dessas duas questões o que é compreender e o que é interpretar. Então, na primeira questão, vocês tiveram uma questão que vocês precisaram retirar a informação daquilo que vocês conheciam, daquilo que você constatou na leitura que você fez. Enquanto que nesse segundo texto, você tem a informação presente dentro do próprio texto. A sua análise foi feita dentro do próprio texto. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, que tenha sanado algumas dúvidas e até o próximo vídeo.